Imagine um mundo dominado por gigantes. Dinossauros reinavam absolutos, até que desapareceram num instante. 66 milhões de anos atrás, um asteroide maior que o Monte Everest colidiu com a Terra. O impacto perto da península de Yucatán liberou uma energia inimaginável, transformando o planeta. Céus em chamas, incêndios florestais devastadores e tsunamis colossais. Não foi apenas uma extinção em massa. Foi um reset planetário. No entanto, das cinzas da destruição, a vida encontrou um caminho. A extinção dos dinossauros foi apenas um capítulo na história da Terra. Nosso planeta se remodela constantemente por meio de convulsões geológicas e mudanças climáticas. 5 grandes eventos de extinção embaralharam as cartas da evolução. Cada evento, embora trágico, abriu novas possibilidades para a vida. A ascensão dos mamíferos e dos humanos pode ser rastreada até esses períodos de mudança. Compreender o passado da Terra é crucial para o nosso futuro. A história da Terra é uma história de mudanças constantes. 5 vezes, a vida esteve à beira da aniquilação. A extinção ordoviciana-siluriana eliminou mais de 85% das espécies marinhas. A extinção do Devoniano superior permanece um mistério, mas foi igualmente devastadora. Esses eventos foram prelúdios para o evento mais catastrófico, a extinção Permiano-Triássica. Imagine um mundo transformado em um cenário infernal. Vulcões em erupção, cuspindo lava e gases tóxicos. A extinção Permiano-Triássica quase extinguiu a vida na Terra. Mais de 90% das espécies marinhas e 70% da vida terrestre desapareceram. A principal teoria aponta para erupções vulcânicas massivas na Sibéria. Este evento destaca a capacidade da Terra para mudanças extremas. A vida se recuperou da grande morte. Os dinossauros surgiram, governaram e então encontraram seu fim com o impacto de Chicxulub. Agora, a Terra enfrenta uma nova ameaça de extinção impulsionada pela atividade humana. Cientistas alertam sobre a 6ª extinção em massa, impulsionada pela destruição do habitat e pelas mudanças climáticas. A perda da biodiversidade tem profundas implicações para as sociedades humanas. Temos o conhecimento para mudar de rumo e criar um futuro sustentável. O período após o impacto de Chicxulub foi uma época de oportunidades. Com os dinossauros extintos, os mamíferos estavam prontos para herdar a Terra. Mamíferos, adaptáveis e de sangue quente, prosperaram no mundo pós-apocalíptico. Eles se diversificaram rapidamente, evoluindo para várias formas. Este período, a época Paleocena, foi uma época de rápida evolução. Os projetos para futuras linhagens de mamíferos, incluindo primatas, foram desenhados. A época Eocena viu a ascensão de mamíferos gigantes. Indricotherium e Andreusarchus vagavam por um mundo mais quente e úmido. A abundância de alimentos e o clima quente provavelmente contribuíram para seu gigantismo. A megafauna do Eoceno representa um capítulo fascinante na história da Terra. Seu reinado terminou com o resfriamento do clima, dando lugar ao Oligoceno. A transição do Eoceno para o Oligoceno marcou um ponto de virada. O clima quente e úmido começou a esfriar e secar. Essa mudança na vegetação teve um profundo impacto na vida animal. A Antártica se deslocou para o sul, formando uma camada de gelo permanente. O Oligoceno foi uma época de transição, lançando as bases para as eras glaciais. Ele remodelou a evolução da vida na Terra, incluindo nossos ancestrais. A época Miocena continuou a marcha em direção a temperaturas mais frias. A época Pleistocena, ou Era do Gelo, começou há cerca de 2,6 milhões de anos. Foi uma série de ciclos glaciais, não um congelamento contínuo.
Esses ciclos remodelaram paisagens e impulsionaram extinções. Nossa linhagem humana surgiu moldada pelos desafios de um mundo glacial. As eras glaciais do Pleistoceno foram uma época de desafios e oportunidades. Megafauna icônica como mamutes lanosos vagavam pelas estepes gélidas. As plantas se adaptaram a condições mais frias e secas. O clima flutuante favoreceu a adaptabilidade e a inovação. Espécies que podiam lidar com a mudança prosperaram neste ambiente dinâmico. Durante o Pleistoceno, nossa linhagem humana surgiu em meio a um mundo glacial. Hominídeos evoluíram na África, moldados por pressões ambientais. Ardipithecus e Australopithecus eram bípedes, mas ainda semelhantes a macacos. Novas espécies surgiram, com cérebros maiores e mais complexos. Homo habilis, há 2,4 milhões de anos, fabricava ferramentas de pedra. Essas ferramentas permitiram acessar novas fontes de alimento. Homo erectus, há 1,9 milhão de anos, era mais alto e inteligente. Dominou o uso do fogo, fornecendo calor e proteção. Homo erectus foi o primeiro a migrar para fora da África. Viviam em grupos nômades, caçando e coletando plantas. Eram caçadores habilidosos, abatendo grandes presas. Adaptáveis, sobreviviam em diversos ambientes. No Pleistoceno, as bases para o comportamento humano moderno foram lançadas. Fogo, ferramentas e adaptação foram cruciais para a evolução humana. À medida que as eras glaciais do Pleistoceno iam e vinham, o Homo sapiens, nossa espécie, surgiu na savana africana, equipado com uma capacidade incomparável de se adaptar, inovar e prosperar em diversos ambientes. Impulsionados por uma combinação de curiosidade, necessidade e busca por recursos, esses primeiros humanos embarcaram em uma jornada notável, uma odisseia global que eventualmente os levaria a todos os cantos do globo. Os detalhes dessas primeiras migrações ainda estão sendo reunidos por arqueólogos e geneticistas, mas os traços gerais estão se tornando mais claros. Acredita-se que o Homo sapiens se aventurou para fora da África pela primeira vez há cerca de 100 mil anos, espalhando-se gradualmente pela Ásia, Europa e, eventualmente, chegando à Austrália e às Américas. Cada etapa dessa jornada apresentou novos desafios, forçando esses primeiros exploradores a se adaptarem a paisagens, climas e presas desconhecidos. O próprio ato de migrar, de atravessar vastas distâncias e encontrar novos ambientes, estimulou a inovação e a diversificação cultural. Os primeiros humanos desenvolveram novas técnicas de caça, criaram ferramentas especializadas para diferentes ambientes e aprenderam a explorar os recursos locais. Eles adaptaram suas roupas, abrigos e estruturas sociais para lidar com os desafios da tundra ártica, florestas densas e desertos áridos. Este período de expansão humana não foi uma simples história de conquista. Ao longo do caminho, o Homo sapiens encontrou outras espécies de hominídeos, como os neandertais na Europa e os denisovanos na Ásia. Evidências sugerem que houve cruzamento entre esses grupos, deixando vestígios de seu DNA nas populações humanas modernas. O destino final desses outros hominídeos, no entanto, permanece um assunto de pesquisa e debate contínuos. À medida que o Homo sapiens migrava pelo globo, encontrava um mundo repleto de vida, incluindo uma variedade impressionante de grandes mamíferos, ou megafauna, que evoluíram ao longo de milhões de anos para prosperar em diversos ambientes. Preguiças gigantes pastavam nas florestas das Américas, mamutes lanosos vagavam pelas estepes da Eurásia e cangurus gigantes saltavam pelo interior da Austrália. Essas criaturas não eram meramente impressionantes por seu tamanho. Elas desempenhavam papéis vitais em seus ecossistemas, moldando padrões de vegetação, influenciando ciclos de nutrientes e sustentando populações de predadores.
A chegada dos humanos, no entanto, coincidiu com uma onda de extinções da megafauna que varreu o globo. Ao longo de alguns milhares de anos, muitas dessas criaturas icônicas desapareceram, deixando para trás apenas restos esqueléticos e pistas tentadoras sobre seu desaparecimento. As causas exatas dessas extinções são complexas e variam de região para região, mas um conjunto crescente de evidências aponta para a atividade humana como um fator contribuinte significativo. Os primeiros humanos, com suas estratégias sofisticadas de caça, uso do fogo e capacidade de alterar paisagens, tiveram um profundo impacto nos ecossistemas em que entraram. Caça excessiva, fragmentação de habitat e a introdução de novas doenças podem ter desempenhado um papel no desaparecimento dessa megafauna. A extinção desses grandes herbívoros, por sua vez, teve efeitos em cascata nos ecossistemas, alterando os padrões de vegetação, aumentando a frequência de incêndios florestais e interrompendo equilíbrios ecológicos que existiam há milênios. A extinção da megafauna do Pleistoceno serve como um lembrete severo do poder dos humanos de remodelar o planeta, mesmo em nossa história inicial. Destaca a interconexão dos ecossistemas e as consequências frequentemente imprevistas das ações humanas no mundo natural. Por dezenas de milhares de anos, o Homo sapiens viveu como caçador-coletor, dependendo de suas habilidades e conhecimento do mundo natural. Esse estilo de vida permitiu que os humanos prosperassem em uma ampla gama de ambientes. Há cerca de 12 mil anos, ocorreu uma mudança profunda, o alvorecer da agricultura. A transição para a agricultura começou de forma independente em várias regiões, incluindo o Crescente Fértil, os vales dos rios Yangtze e Amarelo, e as terras altas da Nova Guiné. Humanos começaram a cultivar plantas silvestres, selecionando características desejáveis. A mudança para a agricultura envolveu mudanças climáticas, crescimento populacional e inovação cultural. O fim do último período glacial criou condições favoráveis para a agricultura. As populações humanas cresciam, enfrentando pressão para encontrar fontes de alimento mais confiáveis. Novas tecnologias, como pedras de moagem e técnicas de irrigação, tornaram possível cultivar plantações com mais eficiência. As consequências dessa revolução agrícola foram profundas. Pela primeira vez, os humanos podiam moldar ativamente seu ambiente para produzir alimentos. Esse controle sobre a produção de alimentos levou a assentamentos permanentes e ao crescimento populacional. Por milênios, o ritmo do progresso humano foi medido em gerações. O conhecimento era transmitido através de tradições orais. Habilidades eram aprimoradas ao longo da vida e a mudança, embora sempre presente, se desenrolava gradualmente. O século XVIII, no entanto, quebrou esse ritmo antigo. Uma confluência de fatores, descobertas científicas, inovações tecnológicas e novas maneiras de organizar o trabalho, acendeu uma revolução que transformaria as sociedades humanas e deixaria uma marca indelével no planeta, a Revolução Industrial. O que começou na Grã-Bretanha, com a mecanização da produção têxtil e o aproveitamento de máquinas a vapor movidas a carvão, rapidamente se espalhou pela Europa e América do Norte, inaugurando uma nova era de mudanças sem precedentes. Fábricas surgiram na paisagem, suas máquinas produzindo bens em um ritmo nunca antes imaginado. As cidades incharam com pessoas em busca de trabalho, atraídas pela promessa de oportunidades e uma vida melhor. A Revolução Industrial marcou um ponto de virada na história humana, um afastamento das sociedades agrárias do passado e o nascimento de um novo mundo industrializado. Trouxe avanços notáveis na manufatura, transporte e comunicação, conectando cantos distantes do globo e impulsionando as sociedades humanas para uma era de prosperidade e progresso tecnológico sem precedentes. Mas esse progresso teve um custo. O apetite insaciável das máquinas por combustível, particularmente carvão,
liberou vastas quantidades de dióxido de carbono e outros poluentes na atmosfera, alterando o delicado equilíbrio climático da Terra, de maneiras que não eram totalmente compreendidas na época. A Revolução Industrial desencadeou consequências não intencionais, impactando sociedades e a vida no planeta. A queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e a expansão humana empurraram os sistemas da Terra. A mudança climática foi a consequência mais profunda. A queima de carvão, petróleo e gás natural liberou bilhões de toneladas de dióxido de carbono. O aquecimento global resultou em eventos climáticos extremos, aumento do nível do mar e mudanças nos ciclos de vida das plantas e animais. A Revolução Industrial também trouxe poluição generalizada. Chaminés de fábricas expeliam fumaça nociva. Rios ficaram obstruídos com resíduos industriais e as cidades foram sufocadas pela poluição. Esses poluentes prejudicaram a saúde humana e danificaram ecossistemas. A demanda por matérias-primas levou à exploração de recursos naturais. Florestas foram desmatadas para a agricultura. Depósitos minerais foram minerados e os oceanos foram explorados. Essa busca por recursos deixou um legado de desmatamento e extinção de espécies. À medida que o século XXI se desenrola, a humanidade se encontra em uma encruzilhada, enfrentando um conjunto de desafios interconectados que ameaçam os próprios fundamentos de nossa civilização e a saúde do planeta que chamamos de lar. A mudança climática, impulsionada por nossa dependência de combustíveis fósseis, não é mais uma ameaça distante, mas uma realidade presente, manifestando-se em eventos climáticos mais extremos, aumento do nível do mar e interrupções nos ecossistemas em todo o mundo. A perda de biodiversidade, alimentada pela destruição do habitat, poluição e mudança climática, está acelerando, empurrando inúmeras espécies para a extinção e desfazendo a intrincada teia da vida que nos sustenta a todos. As escolhas que fazemos hoje determinarão o curso do futuro do nosso planeta. Podemos continuar no caminho do consumo insustentável, impulsionado por ganhos econômicos de curto prazo e um desrespeito pelas consequências de longo prazo de nossas ações. Ou podemos escolher um caminho diferente que abrace a sustentabilidade, a inovação e um profundo respeito pela interconexão de toda a vida na Terra. Essa transição requer uma mudança fundamental em nossos valores, prioridades e comportamentos. Devemos abandonar os combustíveis fósseis e adotar fontes de energia renováveis, como energia solar, eólica e geotérmica. Devemos proteger e restaurar nossas florestas, pântanos e oceanos, reconhecendo seu papel vital na regulação do clima, purificação da água e fornecimento de habitat para inúmeras espécies. Devemos repensar nossos padrões de consumo, adotando princípios de economia circular que minimizam o desperdício e promovem a eficiência dos recursos. Os desafios são assustadores, mas as apostas nunca foram tão altas. O futuro do nosso planeta e o bem-estar das gerações futuras dependem das escolhas que fazemos hoje. A história da Terra é um testemunho de mudanças constantes, um ciclo implacável de criação e destruição. Do caos ardente de seu nascimento ao aperto congelado das eras glaciais, nosso planeta resistiu a inúmeras convulsões. No entanto, a vida perdurou, evoluindo e diversificando. Hoje, estamos como herdeiros desse legado notável, mas também como agentes de mudança. A ascensão da humanidade foi extraordinária. Nossa capacidade de inovação nos permitiu remodelar o planeta. A Revolução Industrial desencadeou consequências não intencionais. A mudança climática é uma realidade presente. O aquecimento do nosso planeta já está provocando eventos climáticos mais extremos. A perda de biodiversidade está acelerando. Os desafios que enfrentamos são assustadores,
mas nossa capacidade de mudança é profunda. Possuímos o conhecimento e os recursos para criar um futuro sustentável. Isso requer uma mudança fundamental em nossa mentalidade. A Terra continuará mudando, mas o futuro da humanidade está em jogo. As escolhas que fazemos hoje determinarão nosso legado. A hora de agir é agora.